Bom dia, pessoal. Só um minuto que eu já vou aparecer. Espero que esse negócio não fique clicando aleatório. Está tudo bem. Olá, Rafa. Bom dia. Bom dia. Bom dia! Tudo bem com Bom vocês? dia! E Bom você? dia. Bem, também. Tem. Olá, Inaê. Deixa eu fechar aqui. Abrir aqui. Estamos aqui no capítulo 7 ainda. Nossa Senhora. Vamos lá. Aqui. Deixa eu pegar. E aí, professor? Olá, Enzo. Tudo bem com você? Tá agora sim, tranquilo, pronto Perfeito, para maravilhoso, Deus é entrar graça. numa nova crise existencial, né, Júlia? Alguma coisa assim, do tipo pensar se você existe Existencial, ou não, sim. Uma coisa, eu não sei se é. pensar se você existe ou não existe, porque você também não existe. Você sabe que você não existe? Ai, Gustavo, nem começa com essas conversas Não, aí. não vou começar. A gente só vai aplicar essas loucuras bem rapidinho para a gente não entrar num processo de, de avaliação da existência, né, da Reflexão realidade. sobre a vida. Isso. Senão a gente acaba entrando no campo muito filosófico. É gostoso, mas, né, vamos aplicar isso em algumas questões aqui referentes a esse capítulo 7. Eu vou dar uma introdução do capítulo 8 com vocês, tá? Que é um capítulo que vai tratar a respeito da tabela periódica, é bem tranquilinho também, beleza? E aí eu peguei o livro com a resposta, agora já era. A gente vai fazer algumas aqui para ver se vocês pegaram o jeito. Depois eu vou pedir, pessoal, tentem ir fazendo o mergulhando fundo, porque eu vou pedir esse mergulhando fundo como uma atividade já avaliativa para esse, né, segundo semestre aí. Não vai ser agora não, tá? Mas eu vou pedir, então, quem for tentando fazer, fiquem à vontade para tentar fazer e já tentar, na verdade, colocar essas atividades aí tentando fazer para poder, depois, quando eu pedir, você saber exatamente o que eu estou pedindo. Vamos lá. Primeira atividade proposta aí, deixa eu pegar uma que trata da distribuição eletrônica, deixa eu escolher outra aleatória aqui, a número 8, tá? Já até olhei aqui, que trata do descritor quântico. Então, eu vou pegar os dois. Tem a número 3 ali também, mas eu já vou pegar as duas que eu já bati o olho aqui. Vamos lá. É importante desse capítulo, né, de uma maneira geral, voltando aí desse período, saber o que significa os números, qual o seu significado, o que significa cada um deles, saber fazer a distribuição eletrônica e a distribuição em orbitais, lembrando que a distribuição eletrônica segue o diagrama de Pauling e uma ordem crescente de energia. Nele você consegue observar níveis e subníveis. Tá? Muito cuidado, porque alguns exercícios eles podem pedir assim: qual a distribuição em nível? Quando ele quer saber a distribuição por nível, é só você me dizer quantos elétrons existem na primeira camada, na segunda, na terceira, sem considerar os subníveis, ok? Agora, quando ele pede a distribuição eletrônica por níveis e subníveis de energia, aí você tem que usar o 1s1, 1s2, 2s2, né? Colocando tanto o número quântico principal quanto o subnível. Na distribuição por orbitais, lembrar que é importante seguir a regra de Hunt e o princípio da exclusão de Pauli. Regra de Hunt, você coloca primeiro, né,
todos os orbitais têm que estar preenchidos com pelo menos um elétron antes de receber o segundo. E o princípio da exclusão de Pauli diz que a gente não pode ter dois elétrons com o mesmo spin, ou melhor dizendo, um átomo ou dois elétrons, ou quaisquer quantidades de elétrons de um átomo, não apresentam o mesmo conjunto de números quânticos, né? Essa é a descrição do princípio da exclusão. Vamos lá. Sendo o subnível 4s1 com um elétron o mais energético, ponto, ó, aí já vem subnível mais energético, quer dizer que a distribuição eletrônica para, vou abrir até meu quadro virtual aqui, que é o famigerado Paint. Nesse caso, distribuição eletrônica subnível mais energético, você tem que lembrar que o subnível mais energético é o último ponto que você coloca elétron. Logo, você vai ter que fazer a distribuição para esse átomo. Vou pegar aqui. Pam. Ai. Vou botar um tamanho de 26, mas ele... Aí eu venho de novo. Agora sim. Vou botar azul. E aí, a gente tem assim, distribuição eletrônica, rapidinho. Então, a gente vai ter, deixa eu aumentar aqui. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, opa, aí sim, 4S1. Olha só, o que eu fiz aqui? Eu vim aqui no livro, né? Não vim na técnica, mas vim na mente. Aqui, na distribuição eletrônica, visualizei onde fica o 4S. Ah, o 4S é aqui. O 4S vem depois do 3P. Então, se ele fala que o subnível mais energético é 4S1, quer dizer que quando você for fazer a distribuição eletrônica, você vai parar aqui. Então, eu fiz 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Então, eu tenho a distribuição eletrônica, cadê? Opa, deste átomo, desse elemento químico. Beleza? Tudo bem? Aí, a gente sabe que esse átomo tem, ó, 10, 19 elétrons. Como ele não fala que é cátion nem ânion, logo eu tenho que supor que esse átomo é um átomo neutro e, evidentemente, se ele tem 19 elétrons, ele vai ter também 19 prótons. Como ele está neutro, os números de elétrons e prótons são os mesmos. Logo, o número atômico ou o número total desse átomo é 19. Beleza. Afirmação número 2. Entendido o que é isso aqui? Inicialmente? Beleza, né? Esse átomo apresenta 4 camadas eletrônicas. Tem alguém falando alguma coisa aqui no chat além da presença? Não. 4 camadas eletrônicas. É verdade isso? É verdade. Sim. É verdade, porque se você olhar a distribuição eletrônica, o maior valor de número quântico... Opa, que isso? O maior valor de número quântico principal está aqui, ó. Tá? Esse é o maior valor de número quântico principal. Então, se o 4 é o maior valor de número quântico principal, ele tem 4 camadas. Fácil. Aí vem a segunda ali, a terceira. A configuração eletrônica desse átomo é essa. 3D. Tá vendo a jogada que ele fez aqui? É para aquele aluno que acha que a distribuição eletrônica ela é uma distribuição sequencial de números. 1, 2, 3, 4. Não. 3D, apesar de estar no nível 3,
é um nível e um subnível é mais energético que o 4S. Então, se ele é mais energético, ele tem que vir depois, não antes. Por isso que está errado aqui. Então, número 1 e número 2. Fácil, né? Pega logo aqui, ó, a resposta da 2, que já está aí na tela. Já deixa marcada. Tomara que não apareçam outras respostas. Vou tentar não mostrar. Aqui no fim da década, vou explicar como que você resolve, tá? Bolinha de gude, despejo de mercúrio, cádmio, bolinha. Então, vai ter 2 metais aí, mercúrio e cádmio. Os íons dos metais citados são facilmente dissolvidos na água. O número de camadas, ó, olha lá. Vamos ver se vocês lembram o que é isso. De camadas utilizadas na distribuição eletrônica. Então, ele quer saber 1s2, 2s2, né? Eletrônico. Do cátion bivalente. O que é isso? O que isso significa? Não lembro. Olha, por isso que é bom a gente ir explicando os exercícios. Nossa. Cátion, quem vai falar? Pode falar. Não. Tô seguindo Não? uma linha de raciocínio, mas não tá dando certo, não. Ó, primeiro você olha, o que é um cátion? Cátion perde elétrons, né? Então, se ele é bivalente, é um cátion que perdeu quantos elétrons? 2. 2. Isso, bivalente. Então, você vai descontar da distribuição eletrônica que você vai fazer. Lembrando, pessoal, que, ó, lembre de fazer isso porque pode dar BO aí depois lá em alguns átomos. Faça a distribuição do átomo neutro. Então, o que você vai fazer aqui? Primeiro, você vai distribuir 48, certo? Neutro. Depois você vai... Meus dedos são tortos, ó. Depois você vai pegar... Eu estava aqui fazendo aqui, eu vi que meus dedos são assim. Depois você vai pegar a camada de valência deste átomo neutro e começar a descontar os elétrons primeiro da camada de valência. Beleza? Então você vai descobrir qual é a camada de valência do átomo de cádmio. Desconta os 2 elétrons da camada de valência. Ah, professor, mas eu descobri a camada de valência do átomo de cádmio e não tem 2 lá, só tem 1. 4D. Não tem problema. Você vai descontar primeiro da camada de valência e depois você retira do nível seguinte, né? Do próximo nível mais energético. Entendido? Então você resolve assim esse exercício 2. Tem até a resposta ali. Exercício 3. Ordem crescente. Professor, eu não entendi muito bem, não. O que você não entendeu? Número 2, por que é 4? Ótimo, vou fazer aqui. Ó, por que é 4? Eu não sei, não. Eu não fiz a distribuição dele. Não? Vou te dar a dica para responder esse exercício com essa configuração aqui. Imagine que esse átomo, o Enzo, é um cátion monovalente. O que isso significa? Que ele perdeu só um elétron. Ótimo. Então, o que eu vou fazer? Ó? Então, eu sei que ele tem 19 elétrons neutro. Opa. 19 elétrons neutro. Só que agora eu quero saber a distribuição para esse átomo do cátion monovalente, ou seja, perdeu um elétron. Olha o que eu vou fazer. Vou localizar a camada de valência do átomo neutro, desse mesmo átomo, só que neutro. Qual que é a camada de valência? 4s1. Beleza, 4s1. Então aqui está a camada de valência. Aqui é o cátion monovalente, ele perdeu um elétron. Os primeiros elétrons a serem perdidos vão ser da camada de valência. Então vamos lá, quantos elétrons ele vai perder? 1. Eu vou tirar esse elétron, primeiro eu vou tirar ele da camada de valência. 4s1. Então quer dizer que isso daqui, ó, vai sumir. Logo, a configuração eletrônica para o cátion monovalente deste átomo, é essa daqui.
Entendeu? Deixa eu só voltar aqui. Entendi. Aí você vai fazer a mesma coisa com o átomo de cádmio. Só que o cádmio, ele tem quantos elétrons? 48. Aí o que você vai fazer? Você distribui os 48, beleza? Procura a camada de valência e retira primeiro, saúde, os 2 elétrons da camada de valência. Ah, imagine então que esse átomo aqui continuou perdendo elétron. Ele perdeu 3. Então ele vai perdeu 2. Ele vai perder 1 da camada de valência e depois eu começo a tirar do subnível mais energético que foi aparecendo. Então aqui fica P5, se ele tivesse perdido 2. Entendeu? Se continuar perdendo, eu vou tirando. Vou diminuindo as camadas. Sacaram? Pegou? Então, Pegaram? o primeiro vai ser retirado da camada de valência e o outro que for mais energético? Isso, dos subníveis mais energéticos que forem aparecendo. Aí você vai retirando sempre do mais energético para ir. Você sempre vai saindo de fora para dentro do átomo. Beleza? Você sai sempre. Você sempre sai do nível mais externo para o nível mais interno. Tudo bem? Pessoal? Ok. Beleza? Aqui é só olhar o diagrama lá na página. Deixa eu fechar esse livro aqui porque tá muita sacanagem. Não tô te dando as respostas tudo. Aí você vai pegar a aula depois, lá no YouTube. Vai ver as minhas respostas todas. Aí não. O livro 2 do aluno aqui, né, meus amigos. Deixa eu vir logo aqui, porque daqui é um pulo para cá. Número 3, só olhar a ordem. Lembra? Ordem de energia. Então, ele quer ordem crescente de energia. Número 4, o número de camadas, o número de elétrons do subnível mais energético e o número de elétrons da camada de valência. Então, ele quer saber quantas camadas tem aqui, quantos níveis chega a distribuição desse átomo. Qual é o número de elétrons do subnível mais energético e qual é o número de elétrons da camada de valência? Fácil, tá? Fácil. Esse daqui é fácil. Número 5. A estrutura eletrônica a seguir representada para o átomo de nitrogênio em seu estado fundamental. O que é um estado? Um estado fundamental é o estado neutro, o estado de menor energia. Neutro. Logo, não estar, tô parecendo que eu tô falando no WhatsApp, não está correta. Aí, você tem que lembrar dos 2 princípios que fundamentam a distribuição dos orbitais. Regra de Hund e o princípio da exclusão de Pauli. Essa distribuição aí, ela não está obedecendo uma regra. Uma das 2. Quem quem pegou... Eu tô muito confusa. É só isso. O que vocês estão com... Gente, vocês têm que se comunicar. É porque como é que eu não vou saber? é a 5, certo? 5. Ok. Essa distribuição que está aí, já está distribuído. Ela só não respeita uma das 2 regras para distribuição em orbitais. Quais são as 2 regras? Pode falar? Pode sim, Rafa, pode. É que na última caixinha lá, a do 2P, tem que colocar todas as setinhas na caixinha para depois colocar uma para baixo. Essa é a regra de Hund. Isso. Você tem como você explicar isso aí de novo, tio? Não Explico. Não Vamos lembro lá. de ter entendido isso. Tá, explico. Olha só. A distribuição em orbitais. Vamos fazer a distribuição em orbital para que a gente entenda as regras de Hund e o princípio da exclusão de Pauli. Eu vou usar esse exemplo aqui para fazer a distribuição em orbitais. Então, olha só. Os orbitais são representados pelos subníveis. Então, cada subnível tem uma quantidade de orbitais. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a distribuição aqui
para o subnível, para a camada 3, subnível P. Beleza, Júlia? A distribuição em orbitais. Tá, então eu vou fazer para esse nível aqui, para o nível mais energético. Ok? Então vamos lá. Se eu for olhar lá no meu livro, eu vou ver que o subnível P... sonso. Eu vou ver que o subnível P, ele é constituído por 3 orbitais. Beleza? Ok? Tudo bem, Júlia? Até aí? Tá, sim, tio. Ok. Como que eu estou sabendo isso? Eu estou vindo aqui atrás, ó. Aqui, nessa página. E olhando, ó. O subnível é o P. O número quântico dele é o 1, tá? Mas eu quero representar em orbital, então o subnível P é constituído por 3 orbitais. Tá aqui. Por que eu estou fazendo 3? Porque eu vou até marcar ele aqui com essa bolinha roxa. Porque eu estou fazendo a distribuição para esse nível aqui. Tudo bem? É ele que vai estar aqui. Beleza? Ok. Beleza. Show. Então, vou até puxar uma 7. Burro. Então, vamos lá. Cadê? Ok. Cadê? Eu me perdi aqui, gente, nas formas. Burro. Tá. Uma setinha para cima. E eu vou pegar uma setinha para baixo. Tudo bem? Tudo bem? Aqui para vocês, ó, os elétrons vão ser representados por essas setinhas, tá? E eu vou colocar os elétrons aqui dentro das minhas caixinhas, beleza? Vamos entender as duas regras, então. Quantos elétrons eu tenho para distribuir aqui no nível mais energético? 6. Certo? Então, vamos lá. Regra ou princípio da exclusão de Pauli. Eu não posso... O princípio da exclusão de Pauli, ele diz o seguinte, olha, você não pode ter em um mesmo orbital 2 elétrons com o mesmo número quântico, com o mesmo conjunto de números quânticos. Então, por exemplo, se eu fizesse a distribuição de 2 elétrons apenas desse nível aqui, no primeiro orbital, eu não poderia fazer essa jogada que eu fiz aqui. Por quê? Porque quando eu fosse analisar os números quânticos destes 2 elétrons, os números quânticos iam ficar exatamente iguais, porque eles têm spins iguais. Tá vendo? Eles estão apontando os 2 para cima. Não pode. Isso é o princípio da exclusão de Pauli. 2 elétrons não podem ter todos os números quânticos iguais. Isso significa o quê? Significa que quando eu for colocar o segundo elétron aqui nessa caixinha, ele obrigatoriamente, ele obrigatoriamente vai estar assim, ó, apontando para baixo. Por que que ele vai estar apontando para baixo? Porque aí os números quânticos Pode ter mudam. Não são iguais. Isso aí. O spin vai ser diferente. Ele ocupa o mesmo orbital, mas está rodando para um sentido diferente do outro. Beleza até aí? Então, esse é o princípio da exclusão de Pauli. A regra de Rand, ela diz o seguinte, olha, você tem 6 elétrons para distribuir, certo? Eu não posso fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Eu não posso completando todas as caixinhas em sequência, ou seja, todos os orbitais em sequência. Por quê? Porque segundo a regra de Rand, antes do segundo elétron entrar em um orbital, todos os outros orbitais,
daquele subnível tem que ter recebido pelo menos um elétron antes. Pronto. Agora, tá vendo? Ó? Dos 6 Então que eu... todos eles têm que ter um negocinho pra cima. Ou para cima ou para baixo, não interessa, mas todos têm que ter um antes. Então não de pode quê? ficar vazio. Isso, antes de quê? Antes de receber uma setinha segundo. para baixo, todos têm Ou que pra ter cima. uma setinha Isso. para cima. Ou para Pode ser vice-versa. Pode ser vice-versa, mas todos têm que Ok. ter recebido pelo menos um antes de completar os demais. Tá vendo? Agora eu tenho Entendi. elétrons. Coloquei primeiro em cada caixinha um elétron. Tá vendo? Em cada orbital eu coloquei um elétron. Só depois que todos os orbitais tinham pelo menos um, é que eu fui completando com os outros. Entendido? Fácil, né? Agora entendi. entendi. Explosão mental aqui. Isso aí. Quando a cabeça dói é porque tá aprendendo. Ó. Então, ó. O que que tá errado aqui? Deu para entender por que que tá errado a regra de Rand, Júlia? Tá vendo, ó? Esse primeiro quadrinho aqui, esse primeiro orbital, ele já recebeu 2 elétrons muito antes desse último aqui, ó, ter recebido 1. Não pode. Não pode. Eu lembrei até de um meme agora. Não pode. Então, essa daqui desobedece à regra de Rand. Ok? Deu para sacar agora? Deu. Deu sim, tio. Ok. Ó, os elétrons de um átomo são identificados por meio dos seguintes números quânticos. Principal, secundário, magnético, magnético de spin ou número quântico de spin apenas. Os valores numéricos de N, L, M, L e MS para o 37º e o 38º elétron do átomo de bário são. Então, eu tenho que ver a distribuição eletrônica do bário. Olha lá, ó. Certo? O que eu vou precisar fazer nesse exercício? Exatamente o que eu fiz nesse modelo aqui. O que eu vou fazer? Vou fazer a distribuição do átomo de bário, 56. Você já pode até pegar na internet, pessoal, ó. Distribuição. Eu aconselho fazer. Pode perguntar. Tio, Oi. a gente Ó. vai ter que decorar aquela tabela, né? Dos orbitais. É. É só você lembrar o seguinte. É fácil. É só você lembrar assim, ó. Cada nível tem uma quantidade de elétrons, correto? Divide essa quantidade de elétrons por 2, que você vai ter o número de orbitais. Então, por exemplo, o subnível S, ele cabe em quantos elétrons no máximo dele? 2. Então, eu divido essa quantidade máxima por 2. Divide por 2. 2 por 2 dá 1. Então, o subnível S tem 1 orbital. O subnível P, aí cada orbital, é só você lembrar, se tem 2, é uma caixinha, né, os orbitais. O subnível P tem 6 elétrons ao todo, no máximo. Ele pode, né, eu só posso encontrar 6 ali. Divide essa quantidade por 2, 3. Então quer dizer que o subnível P é formado por 3 orbitais. Cada orbital contendo 2 elétrons, né? Porque no máximo que cabem dele ali são 2. Tudo bem? Aí, por exemplo, o subnível D. Subnível D cabem no máximo quantos elétrons? 10. 10. Divide essa quantidade por 2. 5. Então quer dizer que o subnível D é formado por 5 orbitais. Cada orbital, né, cada caixinha, tem 2 elétrons, totalizando 10. Pegou o jeito? Subnível F. Então é o maior número depois do elétron? Eu vou ter que achar uma frasezinha para lembrar dessa tabela. Mas qual tabela vocês estão falando? Não tem frase para lembrar a tabela dos orbitais, não. Porque Meu é caixinha. Deus. Você só pode lembrar a frase do diagrama de Pauling, que aí depende de muitas pessoas. Tem pessoas que falam o seguinte, para decorar o diagrama.
SPDF, não é isso? O diagrama. 100. Então, a primeira camada, 100. Só tem o subnível S. Segunda camada, SP. 100 pão. Então, ó, SP, 100 não pão. sabia Terceira dessa. camada, tem 3. SPD. 100 pão dá. Então, ó, 100, 100 pão. 100 pão dá. 4. Tem SPDF. 100 pão dá fome. Depois repete, 100 pão dá fome. 100 pão dá 100 pão. Aí vai, você entendeu? Saber disso. Tem uma Tem do Teorema de várias. Pitágoras. Hipnotizei 2 gatos. Isso, tem várias formas de você decorar. Só que no caso dos orbitais, pessoal, não tem como fazer uma frasezinha. Por quê? Porque os orbitais, eles são caixinhas, né? São quadradinhos. Então, como é que você vai fazer uma frasezinha para montar? Bom, a não ser que você faça o link do nível com a quantidade de orbitais. Mas não sei, fica mais fácil, eu acho, pelo menos no meu entendimento, de você pensar sempre assim. Se eu tenho tantos elétrons no meu subnível, o máximo que eu consigo encontrar é 2. Então, eu divido essa quantidade por 2, que eu vou ter a quantidade de orbitais. Então, se o subnível S tem no máximo 2, divido esses 2 elétrons por um número 2. Então, beleza, vai dar 1 o resultado. Então, o resultado é a quantidade de orbitais que existem por subnível. Tá? Agora, você consegue fazer essa frase para memorizar a organização do diagrama de Pauling. 100, 100 pão dá, 100 pão dá, 100 pão dá, 100 pão dá fome, 100 pão dá fome, 100 pão dá, 100 pão. Aí eu ia ficar mais um nível aqui, 100. Ficaria sem pão de novo. Então, essa é uma das formas de decorar o diagrama. Isso daqui... Antes de saber disso. Ó, isso daqui já fica um pouco mais complicado, porque ele é um pouco mais, né, não tem tanta, não dá para você fazer um link assim muito efetivo. Eu gosto de trabalhar sempre com isso daqui, ó, tá vendo? Subnível S, quantidade máxima, 2, então é um orbital. Subnível P, quantidade máxima de elétrons, 6, então quantos orbitais? 3. D, 5. F, 7 orbitais. E Naí, você que tinha perguntado isso, você entendeu agora? Eu. Você entendeu? Entendi, tio. Beleza. Inclusive, anotei o sem pão da fome porque eu gostei. Tá. É uma coisa bem... Então, ó, distribuição do átomo de bário. Como que eu vou fazer a leitura dos números quânticos para o 30º e 38º elétron? Você vai pegar a distribuição eletrônica do átomo de bário. Deixa eu ver se eu consigo dar um Ctrl V aqui. Consigo. Não, só peguei uma parte dela. Perdão. Vou pegar aqui de novo, tá? Só para eu não fazer. Você vai pegar a distribuição eletrônica do átomo de bário. Aí você vai falar assim, mas professor, você tá colando da internet, eu vou colar também, ó. Fique à vontade, meu bebê. Fique extremamente à vontade. Jesus. Fica extremamente à vontade mesmo, sabe por quê? Porque quando você for fazer uma prova, tá? Não pode levar um papelzinho assim escrito os negócios, não? Mais fácil, Não. né? Não? Não. Então, olha só, vou apagar isso aqui para não embolar a cabeça de vocês, ó. Beleza, ficou uma setinha aqui, mas bobagem. Então, essa é a distribuição do átomo de bário. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, t4s2, 56 elétrons. Até onde dá 38 e até onde dá 37 e 38. Então, a gente vem aqui, ó. 10, 20, 10, 20, 30, 36, deixa eu ver se eu contei direito, 10, 18, 28, 30, 36,
certo? Então, aqui a gente está no 36. Logo, o 37 e o 38 vão estar onde? Aqui, ó. Não é verdade? Então, você vai ter que fazer o seguinte. Subnível D. Quantos elétrons máximos tem no subnível D? 10. Então, quantos orbitais tem aqui? 3. 3, desculpa. 3, ó. 5. 5, perfeito. 1, 2, 3. Vai ficar bem feio. Eu odeio isso. 5. Tudo bem? Vamos lá. Fazer uma setinha pequena para cima e uma setinha pequenininha para baixo. Eu sou muito perfeccionista, tá? Eu gosto que elas ficam no mesmo tamanho, aí eu fico mexendo, desculpa. Que já está me agoniando, essas caixinhas uma para cima e uma para baixo, a distância, enfim. Vamos lá. Então, eu vou ter que fazer isso aqui, certo? Então, vamos lá. Ó. Oxe, burro. Pela regra de Rand, eu tenho que colocar esses 10 elétrons aqui dentro, não é verdade? Só que eu preciso colocar os 10. Ele quer saber dos 10? Ele quer saber do 37º e do 38º, não é verdade? Então, a gente sabe que até aqui tem quantos no 4p6? Quantos elétrons 30. tem do... 30? É 30? 10, É 30, não é? 20, É 30. 36. 36, Ah, 36, não? 36. Verdade, Certo? verdade. Então, vamos contar, Júlia. Então, 36... Contar assim que eu falo. Agora, vamos me ajudar no sentido geral mesmo. 36. Então, 37. Não é verdade? Sim. Então, esse é o 37. Vamos descobrir os números quânticos para o 37? Lembrando que quando ele pediu o número quântico, aí eu já vou matar os exercícios que eu queria fazer dos números quânticos e nem preciso fazer os outros. Assim, o outro que eu ia fazer. Que eu já vou pegar aqui agora. Ó. A gente tem que lembrar que cada caixinha dessa aqui tem um número, não é verdade? Tem um valor aqui, ó. Cada quadrinho, cada orbital tem um valor de número quântico, ó. Valores possíveis. O D, ele varia de quanto a quanto? De -2 até mais 2. Então, volta aqui. Deixa eu diminuir, porque vai ficar extremamente grande. Então, aqui é -2. Certo? Vou fazer de azul. Aqui é o -1. Aqui é o 0. Eu botei caixinha, 1, 2, 3, 4. Eu botei uma caixinha a mais aqui, gente. Aqui, ó. Botei 6. 0. Aqui é o +1. Tô seguindo a tabelinha lá, hein? E aqui é o +2. Por que que esses valores são importantes? Porque quando ele pede para que você faça esse tipo de exercício aqui, ó, tipo 4, o 3, o 6, desculpa, o 8, o 7, o 9, certo? Olha só, ele te dá um conjunto de números. Então, para você saber o que esses números significam e a partir desse significado você chegar a uma resposta é extremamente importante. Por isso que quando ele pede aqui, quais os números quânticos, né? Esse exercício 6, quais os números quânticos para o 37º e 38º elétron? Então, a gente vem no seguinte, ó. Ele te dá um conjunto de números que você só vai conseguir saber quando você entende o significado deles. Por exemplo, o que significa n igual a 5? Quer dizer que o número quântico principal do 37º elétron é igual a 5. Aí eu vou vir aqui. O 37º elétron, na verdade, ele não é igual a 5, não. É igual a... Ele está no 4D, não é verdade? Então, ó, o número... Vou botar de outra cor, de verde. Não. Vermelho.
Ele não gosta muito, não. N é igual a 4. Por quê? Porque o 37º elétron está aqui, nesse nível. Que nível é esse? 4d10. Qual é o número quântico principal? 4. Certo? Tudo bem? Agora, o número quântico secundário. ml. O número quântico secundário, ele é o seguinte. Qual o subnível que está esse elétron? Ele está no subnível D. Qual é o número? Quais são os números quânticos secundários? O número quântico secundário é 0 para o S, 1 para o P, 2 para o D. Então, o número quântico secundário é igual a 2. Tudo bem? Ok? Pergunta se tem alguma dúvida aqui. Eu não entendi não, professor. O quê? Eu não entendi muito bem o que é número secundário. Eu não lembro disso. É Número porque cada secundário. letra é um O que número. que O são... porquê a setinha do mais pro menos 2? Eu também Ó. não entendi. Por que a setinha o quê? É por causa, eu não entendi, Papa. Por que vai pro menos 2 a setinha que vai pra cima? Porque a gente está fazendo a distribuição em orbitais e normalmente a distribuição em orbitais ela vem sempre caminhando da esquerda para a direita, a distribuição. Então, normalmente, isso só vai mudar quando o exercício já te dá pronta, porque aí ele vai fazer umas brincadeiras com vocês. Mas quando você faz, quando a gente executa colocando sempre da esquerda para a direita. Por isso que o primeiro entrou aqui no menos 2. Tá? Entendi. Beleza? E por que que é 4? Porque está aqui. Por que que é 2? Porque o número quântico secundário do subnível D é 2. Agora a gente vem. ML. Eu botei certo, desculpa. É L só, desculpa aqui, tá, pessoal? Não é ML, não. Professor, Só apagar Ali- aqui. ali em cima onde você escreveu de roxo a distribuição, o 3D10 não está invertido com o 4S2, não? Não. Tá? Será? Tá mesmo, tá mesmo, tá mesmo. Olha, peguei até errado na internet, nem vi. Ó, tá mesmo. Tá mesmo. Deve estar desorganizado. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Perfeito. Quem foi que falou aí? Ponto Vitória. extra, hein? Muito bem, Vitória. Vitória Ferraça dos Santos. Muito bem. Nunca vi alguém mais atento do que ela na minha vida. Se Parabéns. fosse eu ia morrer sem saber, sem ter notado. Principalmente no meu estado de Que fome. rainha. Agora vamos ver se está certinho. 4P6, 5S2, 4P6, ó, tá errado, ele tá por nível. 5S2, 4D10, 4D10, 5P6 e 6S2. Agora sim, tá correto. Beleza? Agora tá corretinho. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada aqui no meu negócio. Não é verdade que tem? Onde que vai dar o 37º agora? Vai dando... No 5S, Ai, pera, não é verdade? tô confusa. Não, é porque eu errei ali a distribuição. Certo? Eu estava distribuindo em camadas. Vamos lá. 10 elétrons aqui, ó. 10. Tudo bem? Certo? 10, 20. Ok? 30. Correto? Tudo bem? 36. Tudo bem? 37 e 30?
Ele quer o 37º e o 38º. 37, 38. Então tá aqui. Se é o S, mais fácil ainda. Putz. Mais fácil ainda. É um quadrinho só. 37. Entrou aí. Certo? Beleza? Sim. O número quântico principal. Vamos lá, então. Ó. Número quântico principal. Qual é o número quântico principal aqui onde está o 37? N é igual a 5. Vamos ser rápido, a gente concluir. Número quântico secundário. O S, o número quântico secundário dele é igual a 0. ML, número quântico... Meu Deus do céu. Na pressa, tá tudo errado. Não tô com pressa, porque eu buguei mesmo. Número quântico magnético. O magnético para o S é 0. E o magnético de spin? Aí o MS... O primeiro livro considera o primeiro... Lembra? É para baixo ou para cima? Aguenta aí. Olha aí para mim. Menos meio? Meio, Menos meio. Então, o segundo elétron, que é o 38º, que vai entrar aqui, qual vai ser a sequência de números quânticos dele? Mesma coisa que o outro, só muda vai ser igual, meio. só que mais meio. Isso. Então, aí a gente vai ficar com qual resposta? A, né? Perfeito. Obrigado, Vitória. Vitória, obrigado. Não copie distribuição da internet, hein? Eu fui fazer na pressa e errei. Perguntar. Vocês querem uma aula extra disso em algum momento da tarde? Eu gostaria. amar, ia ser um milagre na minha vida. Assim, Então, professor, é o que todos nós precisamos. Pode Tá. ter certeza. Que eu ia, né, iniciar. Eu quero que vocês façam a leitura do capítulo seguinte, capítulo 8, que é na aula de sexta-feira a gente vai falar. Quinta-feira, quinta-feira, vocês conseguem, se eu conseguir marcar, vocês conseguem vir para a aula à tarde? Não, por causa que eu tenho... dependendo do horário. Não, quarta eu não posso. Quarta eu tenho aula à tarde no cursinho. Comigo eu posso... Que horas que vai ser a aula? Depende de vocês, ora. O horário que melhor se encaixar para vocês. Que horas que você tem inglês, 4 horas Enzo? eu tenho aula de inglês. Eu também tenho aula 4 horas. Comigo pode ser qualquer dia, menos sábado de manhã, porque eu tenho aula. Não, aí também não. Ué, tem gente que tá tendo aula. Domingo sábado de tarde. À noite, 10 horas. Misericórdia. Deus me Olha livre só, do mal. pode Enzo, você ser, lava então, sua boca com sabão. Você tá precisando. pode ser na quinta-feira, amanhã, terça. Pode. Desde que não seja às 4 horas, Fazer tá mais tudo bom. cedo. Desde que mais não cedo. seja às 4? Todos os dias às 4 horas, assim, tá? Tá, então a gente pode marcar para terça ou quinta. Eu vou ver com o Danilo se tem disponibilidade. Às 2, 14 horas. Pode ficar todo Tá bom. no horário. Um horário Pode bom. ser para todo mundo. Aí a gente faz uma horinha. Eu preparo uma lista de atividades para vocês, envio para vocês hoje ainda ou amanhã no máximo. E aí a gente faz essa lista para poder intensificar um pouco esse capítulo. Pode ser? Ok. Ok, Sim. tá ótimo. Beleza. Então, ó, eu vou tentar marcar com o Danilo, aí eu passo no grupo para vocês, ou amanhã, ou quinta-feira, 14 horas, tá bom? Ok. Então tá, Tá. fechado então, pessoal. Tchauzinho. Tchau, Todo vocês estão com mundo. fome, eu também tô, então, ó, Tchau. beijos, Tchau. obrigado, tchau, Rafa, tchau, Gabriel, Vitor, Maria Eduarda, Júlia e todos, obrigado. Tchau. Tchau.